começando essa segunda-feira aqui, refletindo sobre a questão de ontem. Estava assistindo o debate da Prefeitura de São Paulo na TV Cultura ontem, pela TV Cultura, né? Estava assistindo no YouTube. Enfim, e teve um... Nossa, minha cara tá muito de sono. Teve um incidente lá que o Datena agrediu o Pablo Marçal. Então, o que eu vim percebendo com isso? Olha, eu sou um cara provido de uma memória a longo prazo muito boa e desde criança acompanho essas coisas. Lembro que na minha casa a gente foi ter uma TV assistível, né? Porque em um momento chegou a ter uma TV PT branca, quando teve. Aí na Copa de 94, meu pai comprou uma TV colorida. E desde então, você percebe que a TV foi feita para entreter, né? Pessoas mais pobres, né? E o que a gente via na TV, que era para os ricos, a gente via a vida dos ricos através de novelas, filmes. Mas fora isso, a TV sempre foi para entreter, né? Ou seja, para você sentar na frente de uma TV é porque você tem tempo, né? Tempo para aquilo. E até na minha época, acabou de passar uma moça aqui por mim, assistindo um vídeo exatamente sobre o Datena, tá vendo? O negócio tá viralizado. Acho que não tem um brasileiro que não tá assistindo essas coisas aí que é Pablo Marçal na rede social o dia inteiro. Enfim, continuando, essa questão de que a gente culturalmente foi feito para se manter na pobreza. Preste atenção nisso. Nos debates televisivos, né, que tinham antigamente, PSDB, com PT, eram alfinetadas, né, de uma maneira mais sutil, né, e depois que foi a única pessoa que era mais agressiva até a época que eu era mais novo era só o Enéas, né, e não funcionava. Mas por que será? Porque as pessoas mais pobres no Brasil começaram a ter TV, né, depois dos anos 90, mais pro final. Meu pai, por exemplo, foi um desses, né? Foi ter em 94. Então aí você vê que muitas pessoas assistiam TV, era com vizinho, e ou seja, com coisas marcadas, era algum entretenimento marcado, né? Futebol, é, sei lá, Fantástico, coisas assim que eram mais importantes, né? Mas de modo geral, poucos pobres tinham televisão. A partir do momento que todos tiveram acesso à informação e a nossa cultura continuou sendo engolida, né, transformada no lixo que vem virado ultimamente, que o entretenimento é cada vez mais embasado em briga, pornografia, essas coisas, a gente percebe que os políticos começaram a fazer isso. Você pode ver que desde quando o Lula ganhou, né, a primeira eleição dele, em 2002, começou a gerar certos conflitos que antes não tinha, do nós contra eles, do que pobre é isso, rico é aquilo, né? Então começou a ter essa animosidade maior, que foi ampliada com a vitória do Bolsonaro. E pessoal, continuando o vídeo que eu comecei agora de manhã, transformar esse vídeo aqui em um Reels porque ele ficou picado. Então vai perceber que no início do vídeo eu tô com a camisa de academia, andando na rua, e agora tô em casa com roupa normal já. Eu concluindo com essa questão da animosidade que veio reforçando com a entrada do Bolsonaro para presidente. E o que a gente conseguiu perceber com isso? Que desde dessa época que foi criando toda essa estrutura de um contra o outro e reforçado com rede social, o Twitter é a prova disso, que sempre foi terra sem lei, né, o atual X, e todo mundo tinha essa questão de sempre militar para o seu lado, independente do que aconteça. Eu já até cheguei a falar sobre isso durante minha viagem
em Nova York, que eu estava impressionado como que funciona os Estados Unidos, né? Mas em questão desse um contra o outro, é pelo mundo todo. E aqui no Brasil, como nós temos uma cultura que reforça a questão da pobreza, né? Porque a maior parte do Brasil ganha menos de R$ 3.500. E isso não simplesmente interfere na renda, mas também interfere no porquê que essas pessoas têm essa renda. Porque se você parar para pensar que quando você tem mais preocupação com o problema dos outros do que com o seu próprio problema, você começa a distanciar do seu objetivo e por isso você não consegue alcançar o seu sucesso profissional, sucesso até familiar também, né? Essa questão de relacionamentos. Enfim, essa preocupação com o que vem do outro. Se o que você gosta ou não que o outro fala e como ele conseguiu conquistar aquilo ou não conseguiu. E isso influencia no jeito político. Nossos relacionamentos são políticos e isso reflete na política do país, né? Essa reflexão que acontece do que a gente é para o que nos governa é exatamente a mesma coisa. Então, não adianta a gente reclamar do que está lá, qual é o mais comum. A metade do país insatisfeita com Lula, né? Segundo pesquisa é metade, né? Segundo a urna também. A gente consegue perceber que o que consegue construir votos sólidos é essa animosidade, é essa questão de você se posicionar tão forte que vai fazer que você seja reconhecido com algo que luta contra o que a maioria não gosta, ou boa parte não gosta. E com isso eu tenho visto o tanto que várias pessoas concordam que queria estar no lugar do Datena e dar a cadeirada no Marçal, e outras pessoas que usaram isso para corroborar com o que eles já acham, né? Que a esquerda são pessoas que têm uma animosidade muito grande, só querem violência e não é nada de novo, né? É só mais uma coisa da esquerda que eles fazem, de oprimir, serem violentos e tal. Então, essa discussão acaba sendo vazia, porque quando você percebe o que está acontecendo, por que a pessoa que consegue construir um patrimônio daquele, obviamente é uma pessoa que consegue se comportar e ter um autocontrole, né? Conversar bem. Então não é fácil você construir um patrimônio sendo uma pessoa grotesca, que é o que ele tenta passar nos debates. Tenta não, ele consegue passar nos debates e conseguindo construir uma rejeição grande e uma adoração grande. Então é isso. Você tem que refletir sobre o que você sentiu. Se você se sentiu bem dele ter conseguido tirar o Datena do sério, você está de um lado. Se você gostou de o Datena ter saído do sério porque queria estar no lugar do Datena, você está do outro. E isso constrói quem vai conseguir chegar ao poder. E concluindo, você conseguindo perceber toda essa construção agora, o que isso faz você perceber de você mesmo? Que independente do que você gostou ou não gostou, essa sensação te faz uma pessoa alienada, uma pessoa que consegue ser dominada pelo sistema, porque ele fez algo para ser adorado por uns e odiado por outros. Você que adorou foi manipulado, você que odiou foi manipulado, entendeu? Então, quem não refletiu nenhum sentimento com isso, apenas a indignação do que é preciso hoje em dia para que a pessoa chegue num status de poder, isso te torna neutro. E uma pessoa reflexiva, e quanto mais pessoas reflexivas se juntarem, menos pessoas como essas, né, que têm essa animosidade toda, conseguem chegar ao poder. Vai começar a reconstruir aqueles debates sólidos de pessoas educadas, com vocabulário rico. E por quê? Porque a população vai ser uma população rica, não rica de dinheiro, que eu digo, mas rica de conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais capacidade você tem de perceber quando você está sendo manipulado.
você sabendo que está sendo manipulado, você não vota em quem tenta te manipular. Vai ser só em quem realmente tem condições de ser um governante.